De volta aqui com os analistas, eu queria retomar essa discussão, Natanael, o teu sapato está brilhando ali, Geraldo. Gostou? Gostei. Eu uso pouco ele, é bem bonito, né? Vou te dar um de presente parecido com ele. De couro eu não gosto não, mas eu achei interessante, brilhou bastante ali, chamou a atenção ali. Couro de jacaré, né? Não, acho que não, acho que é couro de carneiro. Mais barato, né? Não, é bem mais caro, na verdade. Rapaz, esse cara fala da minha careca, agora ele vem falar do meu sapato. É porque chamou a atenção. Daqui um dia eu vou começar a comentar também. Eu até percebi o dia que tu comprou teu tênis novo e não falei nada aqui. A patroa tava dando pressão. Também, com toda a razão, né? Aquele tava aqui. Bom, vamos falar de política, fora de política de sapato, não. Professor, aconteceu tudo isso da crise, a partir de 2013, estamos falando de um cenário nacional, mas tudo que acontece em Brasília reflete em todas as unidades da federação, em algumas mais, outras menos. O Maranhão é uma das que reflete mais, refletiu bastante por conta de algumas peculiaridades. Uma delas é o estado que mais votou em Lula, é um estado que tinha feito uma virada também com a eleição de um candidato que era opositor ao grupo que vinha comandando o estado. E o Maranhão, professor, como é que fica nessa situação? O Maranhão realmente é historicamente é sempre o último a chegar. E explicar o Maranhão é uma coisa que você, em geral, se lança numa visão muito otimista, mesmo a curto prazo você pode ficar triste, mesmo a longo prazo ficar triste. O Maranhão tem umas marcas que são bem distintas, sabe? Para quem vive aqui, tem essa experiência, conhece o estado, sabe a complexidade. Nós temos marcas regionais no interior do Maranhão, de regiões que são muito diversas, mas uma coisa a gente tem que prestar atenção para o Maranhão. O Sarney não é invenção de si mesmo. Eu sou contra todas essas teses que que se faz em cima do mito e não dos fatos históricos e de uma análise mais sociológica e política do que realmente é essa forma de exercício do poder do Maranhão. O Sarney é uma invenção de si mesmo. Eu pergunto aqui para vocês, né, porque vocês são pessoas muito inteligentes, muito assim, de uma formação muito interessante, né? E eu pergunto para vocês, tirando só a família Sarney, todo o sistema de família, de familismo na política do Maranhão, as oligarquias municipais acabaram? Nenhuma. Mas essa construção do mito, né, me chama muita atenção, professor, porque o império midiático, quem constrói mito é a comunicação, né, seja ela aplicada em qualquer ferramenta que tiver. E ao longo desse tempo, desde aquele primeiro governo de Sarney, que o novo Maranhão, Maranhão Novo, o novo Maranhão, o slogan, né? Era sempre com o novo, eles têm sempre uma obsessão pelo novo. Criou aquela coisa batendo no novo lá, né? Eu lembro que tem até no YouTube hoje em dia, o YouTube é um grande acervo aí, um documentário, nem o de Glauber Rocha, o Maranhão 66, mas um seguinte que mostrava umas imagens aéreas abrindo estrada. Era promocional do governo. Está à disposição no arquivo do Mavan. Isso, né? Então, assim, criou-se aquela coisa do Sarney mito, sabe? E ele soube aproveitar politicamente essa ascensão dele, esse crescimento dele, e convencionou-se, né? Se criou todo um sistema midiático em torno dessa liderança, primeiro como político, depois como escritor, depois como pensador, sabe? E se criou esse mito de Sarney. E derrubar isso hoje é até muito complicado, porque a gente conversa com pessoas mais antigas, não, Sarney é uma sumidade, Sarney é aquilo, Sarney é aquilo. E como tu falou, assim, eu não vejo nada além dos fatos, porque os fatos são muito pragmáticos. E os fatos mostram o quê? Houve um avanço? Claro que houve. Mas o Maranhão saiu do 0 para 1 na época. Então, assim, e veio engatinhando
sabe, poderia até ser muito mais do que é hoje. Comparado a estados como o Ceará, por exemplo, com condições até naturais adversas, o Ceará tem um grande salto na frente do Maranhão e com digamos, um chefe, um líder com a família Gereissati, menos tempo que a própria família Sarney no poder. Então, eu também não concordo com essa criação do mito. Eu vejo ele como um político pragmático, que sempre se escorou ali, chegou perto do poder para ter o poder político de governar, mas que pragmaticamente, de fato, assim, eu não vejo muita diferença de qualquer um que passou pelo comando do Estado. Também não. Outra coisa, antes dele, os que os antecederam também eram oligarcas. Claro, o Vitorino Freire, tudo. O Benedito Leite e outros tantos. E o que eu estou colocando é o seguinte, é que tem gente fazendo uma leitura a partir do mito sem entender o que é o mito. E não o que é o sujeito histórico que está inserido dentro de uma dinâmica política. E aí você pode fazer o julgamento que quiser, ter a simpatia que quiser. Eu nunca votei em nenhuma candidatura dele, até porque eu sou bastante jovem, relativamente jovem. Mas o que é que está posto aí? Não é o Sarney pelo Sarney. Agora, o que tem que se ver nele é que ele percebe essa sinergia dentro desse campo, do que é sinérgico. E aí ele opera. Ele, como um operador, ele é excelente, isso aí não pode se negar. Então, como tu disseste, ele sabe perceber as oportunidades e fazer o lance certo. Ele aderiu a Lula num momento excepcional de um Lula que estava todo mundo querendo tirar foto com o Lula. Mas eu até um segundo tempo. Mas eu até comentei, vamos estourar um pouquinho. Eu até comentei isso recentemente, né, que o Sarney não era mais o mesmo, porque nessa virada do impeachment da presidenta Dilma, ele chegou até a dar declarações que está ali do lado do Temer, apostando sempre nessa governabilidade. No cavalo certo, como Rosiana falou? Apostou no cavalo certo e esse cavalo certo perdeu o fôlego, deixou de ser o cavalo certo. Quase 80% de rejeição saiu. Então, assim, até essa construção da aura política, em termos do conhecimento, eu já começo a questionar, porque, assim, não se percebeu o momento histórico e vários jornalistas, vários filósofos, vários estudiosos pregaram justamente isso, que não seria, o Temer não teria vida fácil da forma como foi feito o impeachment. Então, assim, porque todo impeachment é traumático, né? E fica um lado órfão. E esse lado órfão ganhou muito mais volume, tanto é que está aí hoje Lula com 37% de pesquisa, e um governo Temer aí destroçado politicamente. Agora vamos pensar aqui. Mas eu queria fazer uma... O homem histórico não é o mito. Então essa ideia de infalível é do mito. Pois é. De um sujeito que pode tudo, que é um absurdo. É falível a aposta. Agora eu te digo uma coisa, quem é que ainda está no poder e que opera verbas, que está lá assinando? É o Temer. Pois é. Até a história não foi eu, foi o meu eu lírico. Olha, não precisa ele ter popularidade. Quem está ainda assinando as coisas é exatamente ele. Então, observa bem. Tu achas que o Temer não tivesse lá, essa candidatura da Rosiana seria possível? Eu acho que ela era inevitável. Agora. Pode entrevistar. Eu considero que ela é inevitável. Era inevitável até pela sobrevivência política, até da própria família, que acho que o foco mesmo ali é a eleição do Sarney Filho para o Senado. Eu vou só te dizer uma coisa, eles estão na política porque no Maranhão não se constituiu nenhuma outra força alternativa. Na verdade, tudo que está fora hoje do espectro do Flávio Dino converge para eles. E observa bem, quem é que tem a maior presença e nome no Estado atualmente, além do que está no poder? São eles. Então, observa. É ganho para eles perdendo e é ganho para eles ganhando. Eu vou te dizer por quê. Além do que, ela já tinha se retirado. Concordo. Ela só voltou por causa do Temer. Essa pergunta, a gente já fez até essa pergunta aqui. Em relação ao Flávio Dino, ele ganhou a eleição. E muita gente, até isso é recorrente, até em rodas, análise e tudo, que ele praticamente não deixou se enterrar o nome Sarney. Por quê? Sempre justificando ali
os problemas do Estado, melhorando, sempre naquela lembrança. E aí eu te pergunto, será que para ele era interessante manter esse maniqueísmo, um lado e outro, na construção de um outro mito? Tu já entendeste o que eu falei agora? Claro. Eles foram trazidos, sabe? Tudo convergiu para eles chantarem de novo agora. Por quê? Porque o outro grupo, primeiro, não tinha um quadro ainda, que pudesse ocupar essa máquina, fazer ela operar de outro jeito. Boa parte teve que aprender como é que se opera dentro da máquina. O quadro dele é muito pequeno em termos de ocupar. Outra coisa, a inexperiência de uma boa parte, apesar da boa vontade, da responsabilidade dele. Eu torço por todos os governantes, porque eu sou pobre, e se não der certo o governo, eu vou ser o primeiro a ser atingido. Então, todos os governos eu torço para dar certo, que é para dar certo para todo mundo. Mas observa bem, não tinha. E como é que você ia justificar algumas coisas? Você utiliza o mesmo discurso. Tudo no Maranhão que não prestava era o Vitorino Freire. Tudo que tinha de ruim no Maranhão não era por nada, podia ter sido um meteoro que tivesse caído. Era o Vitorino Freire. A mesma Constituição. Ele foi pelo mesmo caminho de dizer que havia um passado político que tinha constituído uma herança terrível. Isso é da política, do jogo, da política enquanto jogo. Claro. Entendeu? Enquanto um jogo, um campo de disputa. Quem está no poder precisa sair do poder e buscar se legitimar, justificar suas ações, cobrir porque as suas deficiências, encapar suas deficiências, sua falta de habilidade diante da questão, transfere algumas coisas. Isso aí é comum. Agora, a questão é que a estrutura da sociedade, o exercício de poder ainda está muito vinculado a esse modelo. Isso tem um enraizamento, esse mandonismo tem um enraizamento na nossa sociedade. Essa é a grande nossa grande marca. O que aconteceu no Ceará não foi a genialidade só dos políticos ou desprendimento. É uma dinâmica econômica constante. Então, aqui, os projetos que chegaram aqui em termos econômicos não criaram uma dinâmica nova em termos do capital. Então, a gente não tem uma classe média ampla ou classes médias amplas. Então, é muito restrito. Costuma-se dizer assim, tu vai em São Luís mais de 4 vezes no local, tu já vê que são as mesmas pessoas. Você vai ver por quê? Porque o poder aquisitivo da grande massa da população ainda é muito baixo. E algumas coisas, alguns produtos, serviços, é típico de consumo de classe média, que tem aquela história, né, do qual o vinho, não sei o quê, qual a grande música, essas histórias aí. O que é que ocorre? Não teve isso aqui. E o que ocorreu na Bahia, o que tornou a Bahia diferente também, que é primeiro do que o Ceará e Pernambuco, foi exatamente o ACM tinha uma postura diferente. Ele gostava da política, de estar ali no poder, mas ele buscava tudo em termos de aplicação de recursos, e tudo está na Bahia. Ele tinha uma obsessão por lá ser... Resultado, o capital entrou e o capital não respeita tradição, não respeita nada. E aí criou uma nova dinâmica dentro da sociedade, que possibilitou uma oxigenação. O que eu apostava no momento? Eu sou democrata mesmo. Para mim, democracia sem alternância não existe, porque fere logo um princípio que é de que todos podem. Só um fica, é que todos não podem. Então, a alternância, para mim, é necessária, tá? Agora, o que é que nós... tem ainda, isso sim, nós ainda cultivamos muito a preguiça no sentido de que vamos achar o grande líder e vamos ficar em casa. Isso não é da política, ninguém ia fazer nada. E a gente tem que estar renovando, a gente está o tempo todo avaliando isso. Eu acho que isso a gente saiu dessa cadeira preguiçosa agora e nós estamos querendo acertar. Mas assim, as escolhas estão sendo as melhores agora? Pode ser que não, mas só o esforço de buscar já é um novo ânimo. Rapaz, o negócio tá feio, não dá tempo nem de fazer o bloqueio. Vamos continuar lá fora ali conversando ali no sofá. Não dá nem tempo de fazer o bloqueio, né? Vamos fazer, vamos... Chico, então tu vai ter que passar aqui pelo quadro Bloqueio ou Compartilha. Pode tudo, Chico. Você pode tudo aqui. Mas vamos lá, vamos ao primeiro nome para ver, professor Francisco Araújo. Tá aí, ó. Começamos com o secretário de Direitos Humanos, Chico Gonçalves.
tenho uma relação pessoal com ele, uma empatia, assim, não tenho nada contra o Chico, nunca ouvi falar nada que eu desabonasse. Não, mas eu não botei para você para ter a favor também pode aqui. Hein? Então compartilhe. Pode compartilhar, o Chico sempre foi uma Concordo, pessoa muito inclusive. decente no trato comigo. Perfeito. Vamos ao segundo nome. Tá aí, ó, agora o secretário de Educação, já estou botando para você, é professor. Felipe Vou Camarão. ser muito sincero, fiquei vendo essa aí, passei a conhecer essa imagem no governo, dessa pessoa assim, por nome, no governo Flávio Dino. Não tenho muito o que dizer sobre ele, eu não gosto de fazer nenhuma indicação sobre o que eu não conheço. Ok. Então eu queria Neutro. passar. Passei. Vamos ao terceiro nome. Tá aí, ó, o ministro da Educação, Rocieli Soares. Pode bloquear. Tá bloqueado, pronto. O último nome para Francisco Araújo. Tá aí, o presidente Michel Temer. Olha, isso não vai ficar mais nem sobre só a minha responsabilidade. O rosto Mais de dele até 80% assusta, né? da população já bloqueou. Bloqueia. Já, Chico, muito obrigado por você ter vindo aqui ensinar Obrigado um pouco a pra mim. todos e obrigado ao público, né, da TV Guará, o telespectador. Obrigado. Obrigado, professor. A gente volta amanhã.